Talvez você conheça essa cena. O celular está na mão, a conversa está aberta, e você percebe que passou tempo demais esperando uma resposta que talvez nunca venha. Ou você abre uma rede social e vê alguém conquistando exatamente aquilo que você vinha tentando conquistar. Sem perceber, seu peito aperta. Não é só inveja, não é só ansiedade, não é só tristeza. E a sensação estranha de que sua vida ficou em suspenso porque alguma coisa lá fora ainda não aconteceu. E se uma parte do seu cansaço não vier da falta de resultado, mas do hábito de correr atrás de tudo como se a sua paz dependesse disso? A gente costuma chamar de esforço aquilo que muitas vezes já virou desespero disfarçado. Você manda mensagem mais uma vez, explica mais uma vez, tenta provar mais uma vez, procura um sinal, uma brecha, uma confirmação. E por fora isso parece atitude, parece foco, parece quem não desiste. Mas por dentro existe uma diferença silenciosa entre caminhar com firmeza e correr atrás de algo como se você fosse desaparecer caso aquilo não fique. O difícil é que nem sempre estamos correndo atrás de pessoas ou oportunidades. Às vezes estamos correndo atrás de uma versão de nós mesmos que inventamos para finalmente merecer descanso. Quando eu tiver tal resultado, eu fico em paz. Quando aquela pessoa me reconhecer, eu paro de me sentir insuficiente. Quando o dinheiro melhorar, quando o corpo mudar, quando a vida responder, ai, eu vou respirar. Só que, enquanto esse dia não chega, você vive como se estivesse devendo a própria existência. Parar de correr atrás não significa abandonar sonhos. Essa confusão prende muita gente. Você acha que, se soltar um pouco, vai virar alguém acomodado. Acha que se não insistir o tempo todo, vai perder a chance. Mas aceitar que você não controla tudo não é o mesmo que desistir de agir. E aprender a separar o que depende da sua postura daquilo que depende da resposta do mundo, do tempo, do outro, da vida. E para quem tem fé, também de um mistério que não cabe em planejamento. O primeiro movimento acontece quando você percebe que perseguir demais muda a sua energia. Você deixa de escolher e passa a implorar, mesmo sem usar essa palavra. Na conversa, você mede cada sílaba. No trabalho, aceita qualquer migalha para não ficar para trás. Na relação, tenta se adaptar até não reconhecer mais a própria voz. E o problema não é querer algo, querer e humano. O problema é quando o desejo vira uma espécie de tribunal onde você precisa provar, todos os dias, que merece ser escolhido. Pense em uma porta fechada. Uma pessoa saudável bate, espera, tenta entender se existe caminho. Uma pessoa ferida pode passar a vida batendo até sangrar a mão, porque confundiu aquela porta com o próprio valor. Talvez a pergunta não seja apenas, por que essa porta não abriu? Talvez a pergunta mais honesta seja, por que eu entreguei tanto poder a uma porta? O segundo movimento é notar que a mente adora transformar expectativa em identidade. Você imagina uma história, coloca cor, data, rosto, futuro, e depois sofre não apenas pelo que não aconteceu, mas por perder o filme inteiro que criou por dentro. Uma vaga não era só uma vaga, era a prova de que você estava vencendo. Um relacionamento não era só um relacionamento, era a confirmação de que você era amável. Um projeto não era só um projeto, era a saída definitiva da frustração. Quando isso cai, parece que você caiu junto. E nessa hora o pensamento fica repetindo cenas. Se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse tentado antes, se eu tivesse sido mais interessante. Essa ruminação parece análise, mas muitas vezes é só sofrimento dando voltas no mesmo lugar. A mente tenta encontrar uma causa para recuperar controle, só que nem tudo que doeu foi causado por uma falha sua. Nem toda demora é castigo. Nem todo silêncio é rejeição. Nem toda perda é prova de incapacidade. O terceiro movimento aparece quando você para de negociar com a própria dignidade.
Existe uma paz estranha em admitir: eu posso desejar muito algo e ainda assim não preciso me diminuir para conseguir. Você pode gostar de alguém sem se transformar em sombra. Pode querer uma oportunidade sem aceitar qualquer humilhação. Pode sonhar alto sem tratar seu presente como lixo. Isso não é orgulho vazio. É um limite interno e dizer para si mesmo: eu continuo me movendo, mas não abandono quem sou no caminho. Talvez seja aqui que a fé entre de um jeito mais maduro. Não como uma frase pronta dizendo que tudo acontece por um motivo, porque isso pode soar cruel quando a ferida está aberta, mas como a possibilidade de acreditar que a sua história não termina quando uma coisa não responde. Talvez Deus não esteja te pedindo para fingir que não doeu. Talvez a pergunta seja mais simples e mais profunda: o que ainda pode ser preservado em mim, mesmo quando aquilo que eu queria não ficou? O quarto movimento é entender que correr atrás de tudo rouba presença. Você está na mesa do jantar, mas a cabeça está no que não chegou. Está no domingo, mas já sofre pela segunda. Está conversando com alguém, mas parte de você está tentando decifrar outra pessoa. Aos poucos, a vida real fica pequena perto da vida imaginada. E você vai perdendo sinais simples de cuidado, chance e beleza, porque está hipnotizado por uma única resposta. Uma pessoa que para de correr atrás começa a voltar para o próprio corpo. Ela percebe a respiração, come melhor, dorme um pouco mais cedo, faz uma tarefa pendente, responde com mais calma, não porque tudo se resolveu, mas porque ela parou de entregar o comando do dia a algo que não controla. Esse é um tipo discreto de liberdade. Não faz barulho, não rende frase de impacto, mas muda a forma como você atravessa a semana. O quinto movimento é trocar perseguição por direção. Perseguição nasce do medo. Se eu não for agora, perco. Direção nasce da clareza. Eu sei meu próximo passo. Perseguir deixa você reativo, sempre respondendo ao humor dos outros, aos números, aos sinais confusos. Direção devolve eixo. Você ainda age, mas age com critério. Você envia a proposta, mas não implora. Você se declara com respeito, mas não se apaga. Você tenta de novo, mas também observa se aquele caminho está cobrando caro demais da sua alma. A virada talvez seja esta. Você pode lamentar o que não veio e, ao mesmo tempo, parar de viver ajoelhado diante disso. Pode sentir falta e continuar inteiro. Pode reconhecer que queria muito, sem transformar a ausência em sentença sobre quem você é. Nada disso torna a dor menor no primeiro dia, mas impede que a dor vire dono da casa. Nos próximos 7 dias, experimente uma prática simples de escrita. Todos os dias, responda em poucas linhas: o que eu estou tentando controlar que não depende apenas de mim. Depois escreva: qual é uma atitude pequena que depende de mim hoje? Essa separação ajuda porque a mente cansada mistura tudo. Ela coloca no mesmo saco seu esforço, a resposta do outro, o tempo, a sorte, a fé, o passado. Quando você separa, a ansiedade perde um pouco de volume. A segunda prática é no mundo real. Escolha uma coisa pequena que você vinha adiando porque estava esperando se sentir escolhido, pronto ou seguro. Pode organizar um documento, caminhar 10 minutos, estudar uma página, marcar uma conversa, arrumar um canto da casa. Não escolha algo heróico. Escolha algo possível. O objetivo não é provar grandeza e mostrar ao seu sistema interno que a sua vida ainda responde a movimentos pequenos, mesmo quando uma grande resposta ainda não veio. Talvez, quando você parar de correr atrás de tudo, algumas coisas realmente se afastem, e isso assusta, mas talvez o que vai embora seja justamente aquilo que só ficava enquanto você aceitava se perder. Outras coisas vão ficar de um jeito mais limpo, e novas direções podem aparecer porque agora você não está olhando apenas para uma porta. Volte para aquela cena inicial,
o celular na mão, a espera aberta, o peito apertado. Talvez hoje você não precise mandar mais uma mensagem para provar valor. Talvez precise devolver a si mesmo a atenção que estava oferecendo ao que não respondia. Se este vídeo tocou em algum ponto real, comenta o que você percebeu que estava tentando controlar. E se quiser continuar refletindo sobre mente, propósito, fé e recomeços, se inscreva no canal. A paz não nasce quando você vence todas as perseguições. Muitas vezes, ela começa quando você finalmente escolhe uma direção. E escolher uma direção, no começo, pode parecer pouco. Você talvez espere uma sensação grande, uma certeza iluminada, uma mudança visível para todo mundo. Mas a vida raramente se reorganiza assim. Ela costuma mudar quando você para de alimentar um ciclo por um dia, depois por outro, depois por mais um. Quando você não responde pelo medo. Quando você não se oferece para quem só te procura quando precisa. Quando você não transforma cada atraso em prova de rejeição. Esses pequenos nãos, quando repetidos com consciência, criam um sim mais profundo para a sua própria vida. Também é importante lembrar que parar de correr atrás pode despertar vazio. Você estava acostumado a preencher o dia com tentativa, vigilância, expectativa. Quando para, sobra silêncio. E nesse silêncio aparecem perguntas que você vinha evitando. Do que eu gosto quando não estou tentando agradar? O que eu quero construir quando não estou tentando provar? Quem eu sou quando ninguém está me escolhendo ou recusando? Essas perguntas podem assustar, mas elas devolvem algo que nenhuma perseguição entrega: intimidade consigo mesmo. Então, se hoje você sente que soltar é perigoso, vá devagar. Não precisa romper tudo, bloquear todos, cancelar todos os sonhos. Comece tirando a urgência de uma coisa, um dia sem insistir, uma noite sem revisar a conversa, uma decisão tomada pela sua dignidade, não pelo pânico. Talvez seja assim que você descubra que o mundo não acaba quando você para de correr. Algumas coisas acabam, sim, mas talvez acabem justamente para que você pare de confundir movimento com desespero e comece a reconhecer o tipo de caminho que também respeita a sua paz.